convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículos 1 até o 4. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. O tema de hoje é: em Cristo todos os cristãos podem conviver. Uma coisa que podemos falar que não é fácil a convivência com pessoas fracas na fé. É bem difícil. Uma pessoa forte na fé, ela vai admitir logo que todas as bênçãos vêm de Deus e que nós apenas recebemos bênçãos de Deus. Nós não temos como abençoar Deus ou como passar algo espiritual para outras pessoas, ou nós fazermos alguma coisa e recebermos um espírito diferente, um espírito que vem de Deus. O que é forte na fé, ele entende logo. Tudo vem de Deus, nós pedimos e agradecemos. O fraco na fé, ele imagina uma montoeira de coisas. E coisas que nós vamos entender que isso mas não tem sentido nenhum. Por exemplo, o texto que o apóstolo Paulo coloca aqui é o seguinte: a pessoa acha que não pode comer aquilo nem outra coisa e ele acha que isso é perante Deus o correto. Ele faz isso porque ele é fraco na fé, porque Deus liberou comer todas as coisas. Nós podemos nos alimentar de carnes, de vegetais e coisas semelhantes. Mas quem é fraco na fé começa a colocar empecilhos sobre alimentos. É claro que existem pessoas que têm alergias a certos alimentos, pessoas que têm uma situação de dificuldade de digestão para certos alimentos, sim, isso existe. Mas vamos falar aqui pessoas saudáveis. Então coloca-se a regra disso, pode-se comer aquilo, não pode comer aquilo, faz mal para a fé e assim por diante. Aí estamos numa disputa que não tem sentido nenhum. E o apóstolo Paulo fala: não entre na discussão com aquele que é fraco na fé. Se ele faz afirmações que ele não pode comer carne, porque isso faz mal ao espírito dele, isso não é ordenado por Deus e, portanto, isso ele deixa fora da sua alimentação, e ele só pode comer vegetais ou coisas semelhantes, não entra na discussão. Você não precisa obrigar essa pessoa a comer as coisas que você come. E também não vai criticar, disse o apóstolo Paulo, não critique essas opiniões. Se a pessoa come aquilo e aquilo lá e acha que está bom, é feliz, deixa ser feliz. Nós não precisamos querer fazer os outros se alimentarem daquilo que nós queremos nos alimentar. Então essas discussões, elas não têm sentido. E pessoas fracas na fé, às vezes colocam uma montoeira de coisas na cabeça que não tem sentido nenhum. E o apóstolo fala assim: você que é forte na fé, conversa normalmente com a pessoa e deixa a pessoa falar aquilo que quer. Essas coisas não são importantes. Importante é crer que Jesus Cristo é o Salvador. E isso o forte na fé e o fraco na fé precisam ter. Aí não tem opção. Então não tem salvação só porque alguém pensa diferente. Bom, eu tenho Cristo e também tenho sei lá quem como meu Salvador. Então aí não tem discussão nenhuma. Saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não existe discussão também. Sendo forte na fé ou fraco na fé, essa é a verdade. E também saber que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados, também não tem discussão nenhuma. Porque isso o forte na fé sabe e o fraco na fé também sabe. E não tem como ser diferente, é assim que funciona. Vamos ficar olhando para as coisas que nós podemos convergir numa conversa.
Se tem coisas que nós não podemos conversar porque a outra pessoa vai ficar chateada e assim por diante, e são coisas puramente terrenas, por que temos que insistir nessas conversas? Vamos falar naquilo que nos une, coisas que podem nos unir e podem também ter um bom diálogo. Uma diversidade de diálogo é bom. Às vezes a gente encontra pessoas que só sabem falar uma coisa e ficam o dia inteiro falando na mesma coisa. Isso se torna até chato. Mas se a pessoa pensa assim, tudo bem, quem somos nós para julgar? Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala bem isso nesse texto. Quem é você para ficar julgando os outros? Deus nos fez e Ele nos construiu como pessoas. E é verdade, pessoas que têm diversas opiniões que muitas vezes não convergem. O que nós precisamos ter é humildade de coração e muita fé no Salvador Jesus Cristo como nosso Senhor. E o resto, vamos tentar conviver. E em Cristo nós podemos conviver com pessoas mais fracas na fé. O que Jesus fez? Ele, o Deus verdadeiro, Deus Filho, conviveu com 12 discípulos e um deles era ladrão ainda. Os outros também eram teimosos e não entendiam as coisas que ele falava e também ficavam teimando em várias coisas. Mas mesmo assim ele conviveu os 3 anos quando ele ensinou esses discípulos. E depois, mais tarde, ao subir aos céus, o Espírito Santo fez deles grandes apóstolos. Não precisamos entrar em discussões, mas podemos orar um pelos outros, podemos falar coisas boas de Deus e podemos dialogar naquilo que é possível dialogar. Nós cristãos, através de Cristo, podemos ser bons uns aos outros. Não precisamos ter a razão de tudo. Vamos conversar, vamos nos amar, vamos dedicar o nosso tempo em amor ao nosso próximo, assim como nós nos amamos também. E isso faz parte do amor através de Cristo ao Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, perdoe-nos, porque muitas vezes perdemos a paciência com pessoas fracas na fé. Ajude-nos a nós dialogarmos, fazermos o que é certo e conversarmos com todos os teus filhos, se são fortes na fé ou fracos. Dê-nos esta capacidade em nome de Jesus. Amém.